Pergunta rápida. Todo mundo fala de tabela dinâmica e você fica, meu Deus, essa tabela dinâmica tá me deixando confuso. Rapaz, isso é algo muito complicado, é muito difícil de fazer. Calma, eu quero te falar uma coisa. Tabela dinâmica não é difícil, ela é simples e, na verdade, ela resume e facilita a sua vida dentro do Excel. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer uma tabela dinâmica do zero até o nível profissional. Então acompanha bem detalhinho, porque são 5 passos incríveis que vão te colocar desse patamar para um outro patamar. Eu sou Gustavo Pereira, especialista em Excel, e o meu objetivo aqui é te desenvolver através do Excel. E o nosso desafio é justamente transformar esse intervalo aqui de células, né, em uma tabela dinâmica, essa base aqui simples em uma tabela dinâmica. E para isso, vamos seguir os 5 passos, e o primeiro passo é transformar intervalo de células em tabela, tá? Não sabe nada sobre isso? Não se preocupe que eu vou mostrar para você agora bem detalhinho como fazer esse passo a passo. Antes de tudo, se você quiser acompanhar esse exercício, essa aula, com essa planilha, não deixe de clicar no link que eu coloquei na descrição do vídeo. Lá você vai ter essa planilha para você poder baixar e poder acompanhar aqui passo a passo essa aula. Bom, isso aqui é um intervalo de células, né? Ele é um intervalo de células simples, né? Ele está organizado, tá? Mas ele não é uma tabela. E por que é importante transformar esse intervalo de células em uma tabela? Porque quando a gente transforma em uma tabela, ele meio que automatiza, né, ali o processo. Ele tem uma expansão automática à medida que a gente for acrescentando linhas. Por exemplo, eu estou aqui na linha 202. Quando eu colocar a linha 203, ele faz essa expansão automática. Ele replica fórmulas também de forma automática. Então, eu tenho diversas automatizações que nos dá um nível de profissionalismo muito melhor quando a gente trabalha em tudo, né, com um intervalo em tabela, não apenas um intervalo em células, tá? Então, o primeiro passo é transformar esse intervalo de células em uma tabela. E isso é muito simples. Você simplesmente vai clicar aqui em qualquer local desse intervalo de células, tá vendo? Qualquer local. Você vai aqui em inserir e você vem nessa opção tabela, tá? Cliquei aqui em tabela, ele vai abrir essa caixinha e vai te perguntar o seguinte: sua tabela, ela tem cabeçalhos? Aí você vai marcar que sim, né? Porque são esses cabeçalhos aqui, ó, data, loja, vendedor, produto, tal. Tranquilo. Esse intervalo de dados, ele pega de forma automática. Então, você simplesmente vai dar um OK e ele já transformou ali aquele intervalo de células, né, em uma tabela. E como é que eu sei disso? Ó, repare que quando você clica agora em qualquer um dos lugares, né, desse intervalo, aqui no canto superior direito, ele aparece essa informação agora, design da tabela, tá? Então, isso é um indicativo bem rápido para você entender que o que você está manipulando é, de fato, uma tabela. Por exemplo, se eu clicar aqui fora, perceba que não aparece nada ali em cima de design da tabela, tá? Porque isso aqui não é uma tabela. Se você clicar aqui agora, você transformou, ele é uma tabela. E o passo muito importante nessa transformação sempre é renomear. Ele automaticamente vai colocar assim, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Então, você vem aqui e vai renomear, tá? Eu vou colocar aqui histórico, tá? Eu vou chamar aqui de histórico. Vou deixar dessa maneira esse nome para a gente poder se conectar. Isso é muito importante porque você vai precisar ter esse nível de organização em projetos futuros. Então, é muito legal que você faça dessa maneira. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo, agora, já que já transformamos o intervalo de células em uma tabela, entendemos o porquê, o nosso segundo passo é inserir, de fato, a tabela dinâmica. E como é que a gente faz isso, né? Agora que já temos uma tabela, e isso nos torna o processo mais automático, é importante, né, fazer isso. Você não é obrigado a transformar em uma tabela, mas é aconselhável, né, que você faça isso
porque você meio que automatiza, né, o seu intervalo de células ali, seu intervalo dos dados, que agora é uma tabela. Bom, para transformar em uma tabela dinâmica, isso é um processo muito simples. Simplesmente você clica aqui e qualquer um dos dados de sua tabela, naquele mesma guia inserir, você vem tabela dinâmica. Ó, e aí você clica aqui e ele vai abrir essa caixa e fazer essa pergunta. Perceba que ele está puxando o intervalo histórico, que é justamente o nome da tabela. Se não tivesse a tabela, ele ia puxar um intervalo ali de células, por exemplo, da célula B1 até a H30, H200, né? Mas aqui, como é uma tabela, ele coloca o nome da tabela que você vai renomear. E aí ele pergunta, onde você quer colocar sua tabela? Uma nova planilha, ele vai abrir aquela nova aba, né, nova planilha, ou se você tiver uma planilha específica, você clica aqui e escolhe o local, tá? Clicando aqui que você quer que essa tabela apareça. Como eu quero uma nova planilha, eu vou deixar aqui nova planilha, não marco essa opção e vou dar um OK. Pronto. Ele já criou a nova planilha, ó, perceba, planilha 1, né? Que depois a gente vai renomear ela. E ele já colocou aqui o campo que a gente vai configurar a nossa tabela dinâmica. E aí, antes da gente explorar mais esse ponto da tabela dinâmica, eu quero falar rapidamente qual é a diferença, né, da tabela para a tabela dinâmica. A tabela, na verdade, é apenas você pegar seu intervalo de células e colocar ele de uma maneira que seja padronizada no aspecto ali de expansão, no aspecto de você ter fórmulas que são replicadas automaticamente. Você consegue fazer configurações de design mais rápido também. Então você tem possibilidade de fazer autossomas, você meio que trava. Tá vendo esse cabeçalho aqui, ó? Ele tá aqui em cima, mas quando eu desço dentro de uma tabela, meio que ele fica ali congelado, ó. Percebe? E eu consigo ver. Então tem algumas questões que é uma questão ali de padronização e automatização. A tabela dinâmica, ela é um recurso do Excel que ela te possibilita pegar dados da tabela ou do intervalo de células normal e fazer, eu vou simplificar falando o seguinte, resumos inteligentes, né? Então aqui eu não faço resumos, aqui eu só configuro na tabela, eu só configuro como eu vou dispor as minhas células, né? As minhas informações. Mas a tabela dinâmica eu consigo fazer resumos inteligentes, práticos, e isso de uma forma dinâmica, tá? Então é diferente tabela e tabela dinâmica, tá? Eu queria abrir esse parêntese para que você se conecte, beleza? Então, feito isso, já inserimos a tabela dinâmica, entendemos o porquê da tabela dinâmica, e o nosso próximo passo é configurando os 4 campos da tabela dinâmica, tá? E esses 4 campos da tabela dinâmica são justamente esses campos aqui. Vou dar um zoom para ficar aqui meio aqui de ladinho. Ó, temos, quando você clica aqui na tabela dinâmica, tá? Que não tem informações, você tem esses dados aqui, né? Campos da tabela dinâmica. Então, isso daqui são as colunas da tabela, tá vendo? Tudo isso aqui, data, loja, são aquelas colunas que a gente colocou como cabeçalho, tá? São exatamente esses. E aqui a gente tem 4 campos. A gente tem filtro, coluna, linhas e valores. São esses 4 campos que a gente vai arrastar essas colunas para aqui, para termos as informações que a gente precisa na tabela dinâmica. Ponto importante sobre isso aqui. Basicamente, nós vamos utilizar de uma forma prática sempre linhas e valores, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é linhas e filtros e colunas também, tá? De uma forma prática. Bom, linhas, grave da seguinte maneira. É tudo que tiver o nome. O nome. Como assim o nome? Tudo que tiver nome. Exemplo. Você vai fazer uma tabela dinâmica. Você quer ver alguma coisa. O que é que você quer ver nesse caso? Vamos supor que estamos querendo ver aqui a quantidade de produtos que foram vendidos, tá? A quantidade de produtos. Então, o que é o nome dessa história? É produtos, né? Porque vai ser produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Então, esse nome produto, essa coluna aqui produto,
que ela está aqui, ó, tá vendo? Produto, estojo, caneta. Eu quero ver a quantidade de venda total. Mas o produto é isso aqui. Isso daqui é o nome. Então, o produto, eu vou vir aqui, tá? Deixa eu clicar aqui rapidamente. Opa. Eu vou vir aqui e vou pegar produto e vou arrastar ele, ó, para linhas. Quando eu colocar produtos em linhas, olha o que aconteceu. Ele já fez um resumo dinâmico de todos os produtos que eu tenho ali. Só que ele não repete os valores, ele coloca os valores exclusivos. Lá eu tenho mais de 10, 20 repetições de borracha. Mas ele não coloca as 20, ele coloca só ali a borracha, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, vamos lá para os valores. Isso aqui é incrível. E isso daqui é o que eu chamo grande poder ali da tabela. Olha que resumo incrível. Não é valor total que eu quero somar, né? Eu quero somar justamente isso aqui, ó. Esse valor total aqui, tá vendo? É esse valor total que eu quero somar. É isso aqui que eu quero ver, né? Então, eu vou chegar lá na minha tabela, que está aqui, tá? Eu cheguei aqui na minha tabela, vou aqui em valor total e vou arrastar aqui para valores, ó. Vou colocar em cima de valores. Quando eu colocar aqui em cima de valores, perceba que ele ficou soma de valores, tá? Eu estou aqui um pouquinho na frente, mas dá para você perceber que está aqui soma de valores, tá? Então, soma de valores. Olha o que aconteceu aqui na nossa tabela dinâmica. Ele já pegou a soma de todos os valores de borracha e colocou aqui. Ele pegou a soma de todas as vendas de lápis e colocou aqui. Isso é o resumo inteligente da tabela dinâmica. Então, você pega os dados da tabela e transforma isso em resumos inteligentes ali da tabela dinâmica. Isso é incrível. E aí, para você querer tirar dúvida, será se estou certo? Vamos pegar aqui lápis. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, vou filtrar aqui por lápis, tá? Produto lápis. Observe. Lápis. E aí eu vou fazer uma soma aqui de tudo que foi o valor total. Beleza? Ó, somei. Quando eu olho aqui, ó, na minha barra de estatística, 15.274. 15.274. Bora ver aqui quanto é que ficou. Ó, 15.274. Percebe a importância que é a tabela dinâmica, a praticidade. Então, com isso daqui, a gente explorou esses dois campos, que é linhas e valores. Beleza. E o que é filtro? O filtro é justamente isso. Digamos que você queira ver essa soma, mas você queira colocar ali um filtro por loja. Então, vou pegar a loja e vou arrastar para filtro. Ó, coloquei. Ó o que aconteceu aqui, ele apareceu esse filtro. Aqui, ele está colocando tudo. É legal você colocar essa opção, ó, selecionar vários itens, eu gosto. Aqui ele está tudo. Digamos que eu queira ver só o da loja A. Ó o que acontece. Ele está somando agora só o que foi da loja A. Ah, eu quero ver o que foi da loja A e C. Aperto o Ctrl, ó, e selecionei os dois, eu vou dar um OK. Ó, e isso agora está da loja apenas A e C. Quero ver tudo, clico aqui em tudo e vou dar um OK. Então, ele volta a selecionar tudo. Então, o filtro ele é bem interessante para você fazer certas análises, apesar que eu utilizo principalmente a segmentação de dados, eu acho que isso é bem importante. Vou deixar até um vídeo aqui que eu explico fazendo um dashboard, e nesse vídeo eu explico ali como inserir a segmentação de dados, para que você possa se conectar. Mas isso aqui é um recurso muito interessante quando você está fazendo análises e processos diferentes, tá? E, por último, dessa etapa, é colunas, né? O que seria as colunas? Aqui eu tenho as linhas, eu disponho minhas informações assim, né? Os nomes assim. As colunas, eu disponho os meus nomes, só que aqui em colunas, né? B, C, D e assim vai. Então, eu vou colocar, por exemplo, vendedor. Vou colocar loja. Vamos colocar lojas aqui em colunas. Olha o que vai acontecer. Ele colocou as lojas em colunas. O que foi que vendeu de borracha na loja A, na loja B e na loja C, e a coluna total geral, tá? Se eu quisesse tirar aqui loja e colocar vendedor, ó, ele coloca agora as vendas de cada vendedor, de Ana,
de Bruno, né, de Carla, de Diego, de Fernanda, de Gustavo e também ali o total. Eu vou tirar aqui, beleza? Eu vou voltar ali com o filtro em loja. Vou deixar aqui o filtro em loja e não vou deixar coluna, porque é interessante você trabalhar normalmente com os dados dessa maneira, dispostos assim, linhas, né? Para cada processo, mas é importante, em algum momento você pode precisar utilizar aquela análise em coluna para alguma questão específica, alguma análise específica. Então, a tabela dinâmica te traz isso de forma dinâmica. E o que é mais importante? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu vendi aqui lápis, né? Estamos em 15 mil. Eu vou inserir aqui uma venda qualquer, tá? Vou chegar aqui na última linha, vou colocar 8/8 de 2025, beleza? Vou botar aqui, vou copiar essas mesmas informações aqui, tá? Beleza. Vou só colocar aqui um valor botar 11 mil. Coloquei 11 mil aqui. Quando a gente voltar lá para lápis, perceba que ele continua com 15 mil. Aí eu preciso atualizar minha tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Simplesmente eu clico com o botão direito aqui em cima da minha tabela e vou botar atualizar. Olha o que vai acontecer. Estava com 15 mil. Eu inseri um valor lá. Quando eu atualizar, automaticamente ele vai somar aquele valor, né? Porque isso é de uma forma dinâmica, né? Isso é muito interessante. Outra forma de você atualizar é vir aqui em dados e você clicar aqui, ó, atualizar tudo. Então, ele também atualiza tudo, tá? Eu vou tirar aquela linha, só para a gente ficar com os mesmos valores. Tirei aquela linha. Vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito e vou atualizar. Ele vai voltar ao valor que estava normal. Perfeito? Com isso, fechamos nosso terceiro passo. E agora vamos para o nosso penúltimo passo, que é configurações de campo de valor, né? Soma, média, contagem, o que é essa configuração? E aí, aproveitando que estamos falando sobre isso, eu quero te perguntar rapidamente, está curtindo o vídeo? Está gostando? Não deixa de enviar para alguém que você sabe que esse vídeo vai ajudar. Não deixa de curtir, é muito importante isso, se inscrever no canal, deixar um comentário, comenta o que você achou, tem algum vídeo que você queira ver. Isso é fundamental para você. E se você quer aprender um pouco mais de Excel, se desenvolver nesse mundo incrível, eu quero te apresentar justamente o curso Excel Premium, que é um curso incrível, fantástico, onde eu mostro bem no detalhe, do zero ao avançado, como você dominar essa ferramenta. São mais de 160 aulas. E essas aulas não são jogadas aleatórias, não. É uma trilha bem específica que vai te fazer você realmente entender qual é a funcionalidade do Excel. O curso tem diversos bônus para que você possa se desenvolver. E além disso, temos diversos feedbacks dos nossos alunos que fizeram o curso e amam. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, clica no link que está na descrição para você conhecer. Estamos com um preço incrível. É uma grande oportunidade para você. Não adie você aprender e se desenvolver no Excel. Bom, vamos voltar aqui para os nossos passos. E o quarto passo é essa configuração do campo de valor. E o que é essa configuração do campo de valor? Tá? Perceba que aqui, deixa eu dar um zoom, eu tenho aqui, ó, uma opção que é o seguinte, soma de valor, tá? O que é isso, essa configuração de campo de valor? Você pode fazer por aqui também, tá? Por esse canto aqui, nessa setinha do ladinho que tem, tá bem em cima aqui de mim, tá vendo? Você pode vir aqui, configuração de campo de valor, tem essa setinha aqui do lado, ou você pode vir aqui diretamente nos seus números, né? Nos seus valores. Eu vou fazer aqui dessa maneira. O que é que você faz? Você clica com o botão direito e aí você tem essa opção aqui embaixo, ó, configurações de campo de valor, tá? Então eu vou nessa configuração aqui, vou clicar nela, ele vai abrir. E aqui simplesmente ele vai dar algumas opções que a gente vai trabalhar. Então, primeira opção que ele vai fazer, ele já te dá soma. Então eu estou somando, aqui, resumindo, somando. Mas se eu quisesse uma média, ó, eu vou clicar em média, eu vou dar OK. Olha o que ele me retornou agora. Ele me retornou a média de venda. Por exemplo, a minha média de venda de lápis é R$ 545.
né? Então ele te dá uma média de venda. Ah, não quero média. Botão direito, em cima dos valores, tá? Em cima de qualquer um desses valores, botão direito, vem na opção configurações de campo de valor. E agora eu quero uma contagem, exemplo, uma contagem. Ó, ele não me deu aqui agora a soma, ele me deu quantos lápis eu vendi. Ó, eu vendi 28 lápis. Borracha eu vendi 30. Caderno eu vendi 28. Então isso é muito interessante para o seu processo. E agora, configurações de campo de valor, eu quero deixar soma mesmo, eu quero ver quanto eu vendi, a soma geral. Então a gente volta para aquele quesito de soma. Então essa configuração de campo de valor, ela é muito importante para que você possa ajustar a sua visualização, o seu resumo de sua tabela dinâmica de acordo com o que você realmente precisa. Beleza? Bom, feito isso, né? O nosso passo 4 foi realizado. Vamos agora para o nosso último passo, que é muito importante, que é configurações do campo de valor também, mas a parte de formatação. Como assim a formatação? Temos algum problema aqui? Temos algum problema aqui. Qual é o problema que nós temos? Nós temos aqui que esses números são venda e ele está como um número normal. Como é que eu configuro? Qual a maneira correta de configurar? Então você clica também em qualquer um dos números aqui, vai no mesmo campo, configurações de campo de valor, mesmo campo. E aí você tem essa opçãozinha aqui que é formatar número, tá vendo? Abaixo daqueles números que a gente escolhe se é soma, se é contagem, a gente tem essa opção aqui. Então a gente vai colocar formato de número. Ele vai abrir. E ele abriu essa caixinha, perceba que ele está em geral. Eu posso botar número, posso botar moeda, que é o que eu quero. Então eu vou escolher moeda. E aqui eu vou deixar nenhuma casa decimal, tá? Posso colocar uma, duas. Vou colocar aqui para ele ficar 0 casas decimais. Vou dar um OK. Ó, simplesmente eu vou dar OK. Ó o que aconteceu. Olha como ficou muito melhor a visualização. Então ali você pode configurar, se você quiser se ver em número, se você quiser se ver em moeda, se você quiser se ver em outra moeda, como o dólar, como o euro, ali você poderia fazer essas configurações. E perceba que mesmo que eu troque aqui linhas, ó que coisa interessante. Eu estou vendo aqui minhas linhas, tá? O produto. Digamos que eu não queira ver mais produto, tá? Digamos que eu queira ver agora vendedor. Vou arrastar aqui linhas para vendedor. Olha o que vai acontecer. Ele mantém a configuração, tá? E aí uma dica extra para a gente fechar aqui é o seguinte. Eu vou voltar ali. Eu vou voltar aqui para produto, tá vendo como estava? Fechamos aqui produto. E aí, digamos que eu quisesse ver dentro de cada produto quais foram os vendedores que venderam cada um daquele produto. Como é que eu posso fazer? Eu posso arrastar aqui vendedor e colocar aqui abaixo de loja. Olha o que vai acontecer, ó. Loja está acima, vendedor está abaixo. Olha o que vai acontecer. Ou eu coloquei filtro, desculpa. Vou colocar aqui linhas, ó, linhas. Produto está aqui e vendedor está abaixo. Olha o que vai acontecer. Ele estratifica, resume de forma inteligente também isso. A minha borracha eu vendi 16 mil, mas Anda vendeu 1.000, Bruno vendeu 6 mil, Diego vendeu 1.000. Isso é bem interessante. Ó, minha caneta, eu vendi aqui caneta 19 mil, mas Anda vendeu 6.500, Bruno vendeu 13.600. Então, isso daqui é bem dinâmico, interessante para que você possa configurar ali as suas visualizações. Esses foram os nossos 5 passos. Eu dei ali uma dicasinha extra para que você possa manusear essa tabela dinâmica. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Repito, não deixa de se inscrever no canal, curtir. E eu vou deixar passando agora no vídeo uma indicação de como fazer um dashboard utilizando ali a tabela dinâmica. Então não deixe de assistir esse vídeo. Essa aula também é incrível, vai reforçar o conhecimento dessa aula e vai colocar seu nível de Excel em outro patamar. Então te espero no próximo vídeo. Vamos!